Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite, na nossa devocional. Momento de buscar ao Senhor, de ouvir a voz do nosso Deus e colocar diante dele, né? Nós temos muitos irmãos enfermos essa semana com Covid. A família da irmã Kellen, também o irmão Rodrigo, irmã Keide estão se recuperando. Vamos orar também pela irmã Lívia. E por todas as pessoas, né, irmãos, que estão passando por momentos de dificuldade, de luta nessa pandemia e um momento muito difícil que nós estamos passando. Mas vamos orar ao nosso Deus, Ele é dono de tudo, controla todas as coisas, está no controle disso também. Nessa noite eu quero pedir que os irmãos me acompanhem na meditação, lá no texto do Evangelho de João, no capítulo 10, versículos de 22 a 30. João 10, de 22 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Irmãos, essa declaração do Senhor Jesus a nosso respeito, a respeito do seu povo, ela é maravilhosa, porque aqui ele diz: eu sou o bom pastor e eu tenho ovelhas. E as minhas ovelhas, elas me ouvem, elas entendem a minha voz, eu as conheço e elas estão seguras nas minhas mãos, porque foi o meu Pai que me deu. E do meu Pai ninguém pode tomar. E eu e o Pai somos um. E é maravilhoso pensar nisso, porque às vezes nós pensamos assim, quando alguém nasce numa família importante, a gente pensa assim: nossa, que privilégio dessa pessoa ser filha de fulano, ou que privilégio dessa pessoa ter nascido nesse lar. Mas nós tivemos um privilégio muito maior, porque nós nascemos no lar de Cristo. Nós nascemos novamente e fomos feitos filhos de Deus e somos ovelhas do Senhor. E agora é Ele que cuida de nós. Então, nesse texto aqui, Jesus está dizendo para os discípulos, para os judeus, que aqueles que são ovelhas do Senhor Jesus têm muitos privilégios. Privilégios que aqueles judeus não tinham, porque eles não conseguiam crer em Jesus, porque não faziam parte das suas ovelhas. Então vamos ver quais são os privilégios que nós temos, porque nós somos ovelhas de Jesus. Primeiro, as ovelhas do Senhor Jesus, elas ouvem a voz do pastor. Aqueles que são de Cristo ouvem as palavras dele. Um dia, você ouviu a voz do pastor e atendeu a ele quando o Espírito Santo abriu o seu coração. Ele regenerou a sua vida e você então respondeu com arrependimento e com fé. Você foi justificado e você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E agora nós podemos continuar ouvindo a voz do nosso bom pastor. Quando nós estamos no meio das nossas dificuldades, no meio dos nossos problemas, das nossas aflições, nós podemos não só falar com Cristo, falar com Deus, como nós podemos ouvir o que Ele tem a nos dizer através da sua palavra. E quantas vezes nós nos achegamos diante do Senhor e nós estamos angustiados e nós estamos então tristes e nós dizemos: Senhor, nos socorre. E nós dizemos: Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, olha para mim,
eu preciso da tua ajuda. E quando nós clamamos o nosso bom pastor, então ele fala conosco, ele traz calma aos nossos corações, ele nos ensina o caminho por onde nós devemos andar, ele nos responde com a clareza da sua palavra e nós podemos entender o que ele está nos dizendo, nós podemos ouvir a voz do nosso bom pastor. E isso é um privilégio que nós temos, e nós só conseguimos ter esse privilégio porque somos ovelhas de Jesus. Em segundo lugar, Jesus disse que as suas ovelhas são conhecidas por ele. Eu as conheço. Nós somos conhecidas do nosso pastor, que é Jesus. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, né? Lá em 2 Timóteo 2,19, a palavra de Deus nos diz isso. O Senhor sabe quem são os seus. E as ovelhas do Senhor, então, elas têm o seu selo, que é o Espírito Santo da promessa. E ele sabe o nosso nome, né? Ele sabe a nossa vida, tá lá em Jó 1,42. Antes de você nascer, Jesus já o amava. Ele escolheu você não por causa dos seus méritos, mas por causa da generosa graça dele. E Jesus, então, conhece as nossas necessidades e ele as supre. Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz aqui, eu as conheço, ele está falando, olha, eu conheço cada detalhe da vida das minhas ovelhas. Eu conheço cada coisa que elas pensam, eu conheço cada coisa que elas sentem, eu conheço cada dificuldade pelas quais elas passam, eu conheço as lutas que elas enfrentam, eu as conheço. Eu sei quem elas são minhas. E isso, irmãos, é um privilégio. Ser conhecido do Senhor é um privilégio, porque nós podemos chegar diante dele e nós não precisamos ter medo de dizer aquilo que estamos sentindo ou de expressar a nossa necessidade, porque ele já nos conhece. Não é uma relação como nós temos com a maioria das outras pessoas, quando nós chegamos e às vezes nós não podemos dizer tudo o que queremos ou o que sentimos, não temos com quem nos abrir, não podemos ser tão sinceros, temos medo do que as pessoas vão pensar a nosso respeito, se vão nos julgar, se vão achar que estamos corretos. Com Deus, o nosso relacionamento não é assim, porque Jesus disse, eu as conheço. Eu já as conheço. Tudo que você vai dizer, tudo que você ainda vai pensar, tudo que você ainda vai fazer, já está no conhecimento de Deus. Então nós podemos chegar diante dele e dizer, Senhor, olha para o meu coração e ser totalmente francos, porque ele já nos conhece. E isso é um privilégio que nós temos. Em terceiro lugar, Jesus diz que as suas ovelhas o seguem, elas me seguem, elas seguem o pastor. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor e elas obedecem, elas seguem. O pastor é seu guia, elas andam então nas veredas da justiça. O bom pastor, que é Jesus, ele vai então à nossa frente. Ele não nos empurra, ele não nos ameaça, ele não nos açoita, mas ele nos prepara pastos verdes. É isso que a Bíblia diz lá no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva a lugares onde existem pastos verdejantes e águas tranquilas. E ainda que nós andemos então pelo vale da sombra da morte, o nosso pastor, que é Jesus, está conosco. Ele nos prepara uma mesa no deserto, na presença daqueles que desejam o nosso mal, para que nós então sejamos vitoriosos. Ele unge a nossa cabeça com óleo, ele faz o nosso cálice, a nossa alma transbordar. Essa é a promessa de Deus para nós. O Senhor é o nosso pastor, e quando nós seguimos o nosso pastor, nada nos falta. Tudo aquilo que nós não temos, nós não precisamos, porque se nós estamos seguindo o nosso bom pastor, nada nos falta. Esse é o privilégio que nós temos por sermos ovelhas do Senhor. Em quarto lugar, um outro privilégio que Jesus nos diz que as suas ovelhas têm é que elas recebem a vida eterna. Ela não é uma conquista das obras, a vida eterna não é uma conquista das obras, mas é uma oferta da graça. As bênçãos que Deus nos dá aqui, elas são terrenas, mas ele também nos dá bênçãos celestiais, que são muito maiores do que as bênçãos terrenas que ele nos dá aqui, né? Por isso que a Bíblia nos diz que nós não devemos esperar em Cristo apenas nessa vida, né? As bênçãos que Jesus nos dá
Elas são temporais aqui, mas elas também são eternas. São agora e são para sempre. As ovelhas, elas nasceram de novo. Elas têm o seu nome escrito no livro da vida. E elas foram, então, chamadas na eternidade e na mente, nos decretos de Deus, e elas já estão nos céus. As ovelhas do Senhor, elas já receberam a vida eterna, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos salvos e somos justificados por meio da fé. Então, nós já recebemos a vida eterna. É uma segurança, uma certeza. Nós temos absoluta certeza que ao partirmos daqui estaremos na presença do Senhor, porque nós somos ovelhas dele e ele então quer que nós estejamos perto dele. Foi isso que ele disse, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu for, vocês estejam comigo. Esse é o desejo do Senhor, que nós estejamos com ele. E Jesus também diz que as suas ovelhas recebem segurança eterna. Ele diz, olha, foi o meu pai que me deu vocês e ninguém pode arrebatar nada da mão do meu pai. Aquilo que meu pai me deu é eterno, é totalmente seguro. O pai e o filho, então, garantem às suas ovelhas segurança eterna. Isso não significa que nós não vamos passar por dor, que nós não vamos passar por sofrimento, nós não vamos enfrentar a morte, mas que nas horas mais difíceis da nossa vida nós vamos ser sustentados, porque nós estamos nas mãos daquele que tem todo o poder, nós estamos seguros nas mãos do Senhor e ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Deus. Nós falamos sobre isso essa semana. A nossa vida, nós fomos gravados nas palmas das mãos do nosso Deus. As ovelhas do Senhor, elas jamais perecem. Elas são um presente que Deus deu ao seu Filho Jesus pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Nós somos a herança particular de Cristo e ele é então o alicerce da nossa salvação. Ele é a nossa âncora segura. Nele e só nele está a nossa certeza. A nossa salvação, ela foi nos assegurada pelo perfeito, suficiente, cabal e vicário sacrifício de Cristo. Nós não temos o que temer, nós não precisamos temer. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Nós não precisamos temer nem os homens e nem o nosso inimigo espiritual, que é o diabo, porque ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Deus, das mãos do nosso Pai. E isso é maravilhoso, ser ovelha do Senhor, poder estar com Ele, poder ser sustentado por Ele, amparado por Ele, é um privilégio que nós temos. Nós devemos louvar o Senhor por isso. Senhor, muito obrigada. Eu te louvo de todo o meu coração, porque por mais que eu passe por vales, o Senhor está comigo e eu sou sua ovelha e o Senhor não vai me deixar nada faltar. Essa é a promessa de Deus para nós. E promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Ele prometeu, ele não falha, ele vai cumprir. Se ele disse que as ovelhas dele ouvem a sua voz, o seguem, recebem a vida eterna e jamais hão de perecer, você pode ter certeza de que isso vai acontecer na sua vida se você é ovelha de Cristo. Pense sobre isso. Não se deixe abater pelas dificuldades do momento. Lembre-se que você é a ovelha do Senhor. Ele te comprou por um preço, por um alto preço, e Ele não vai deixar que a sua vida seja destruída por nenhum motivo. A sua vida pertence a Ele, Ele já te garantiu a vida eterna, e Ele não mente, Ele não pode mentir, nele não há mudança e não há sombra de variação. Então você pode confiar integralmente na promessa do Senhor para você. Pense sobre isso, faça do Senhor o seu pastor, obedeça, ouça a sua voz, e você vai então entender os privilégios que você tem na caminhada com Cristo. Amém? Vamos orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que esteja conosco, que nos abençoe. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Vamos colocar na presença do Senhor nossos irmãos, nossos amigos, nossas famílias, nosso Brasil, nosso mundo. Vamos orar nesse instante. Ó Deus, Senhor, nós te louvamos porque Jesus Cristo é o nosso pastor
Ele é o bom pastor, é aquele que foi prometido, ó Deus, desde a eternidade, é aquele que veio, que morreu na cruz do Calvário, que se sacrificou por nós e agora nós somos as suas ovelhas. Senhor, muito obrigada, porque Ele é o nosso pastor, Ele não deixa nada nos faltar, Ele nos leva a lugares onde existem pastos verdejantes, onde existem águas tranquilas. Ó Deus, a vara dele, o seu cajado nos consolam. E mesmo quando nós andamos pelo vale da sombra da morte, ó Deus, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. O Senhor unge a nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar. O Senhor garante que a bondade e a misericórdia estarão conosco todos os dias, e o Senhor então nos permite andar na tua presença todos os dias da nossa vida. E nós louvamos o Senhor por isso, porque nós estamos seguros na sua mão, nós somos suas ovelhas. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor, ó Deus. O Senhor nos garante a vida eterna e a segurança eterna. Nos ensina, ó Deus, a ouvir a sua voz a cada dia, a seguir ao Senhor e a te obedecer. Ó Deus, nós queremos te louvar. Nós queremos te engrandecer por esse tão grande privilégio, pelo teu amor para conosco. Ó Deus, como nós somos gratos pelo Senhor presente nas nossas vidas. E nesse instante colocamos diante do Senhor, que é o pastor das ovelhas. Ó Deus, aquelas ovelhas do Senhor que precisam nesse instante da tua intervenção. Ó Deus, nós estamos com muitos irmãos e amigos enfermos e nós te clamamos por eles. Nós te clamamos por aqueles que estão lutando contra o Covid. Te pedimos, ó Deus, pelo irmão Rodrigo, pela irmã Keide, pela irmã Kellen, pelo Osni, pela Gabi, pelo Mário Neto. Te pedimos pela irmã Lívia. Ó Deus, nós te pedimos também pela vida da Leci. Nós te pedimos pelo pastor Gilberto e sua esposa. Ó Deus, tem misericórdia de cada um. Ó Deus, tantas pessoas lutando contra essa enfermidade, mas o Senhor é o Deus da cura, é o Deus que traz perdão, libertação, que traz restauração, que renova o corpo, que renova a alma, que renova o espírito. Ó Deus, então nós te pedimos, vem com a tua mão de poder, ó Deus, sobre essas vidas. Abençoa cada um que está lutando contra o Covid, aqueles que nós não lembramos o nome, mas o Senhor conhece todos. Então abençoa, ó Deus, a cada um. Toma nas tuas mãos. Te pedimos também pelas famílias enlutadas. Ó Deus, a família do irmão Walter. Ó Deus, foi da tua vontade que ele então partisse. Tem misericórdia da família dele, da família da Sara. Ó Deus, que o Senhor esteja consolando aquela família por aquela perda tão sentida, ó Deus. Também te pedimos pela família, ó Deus, da Amanda, a sua mãe que perdeu ali o esposo, que o Senhor também esteja abençoando. Ó Deus, também te pedimos, ó Deus, por todos os demais enlutados, nesse momento que o Senhor tenha misericórdia. E aquelas famílias que estão se reestruturando, que o Senhor guarde debaixo da tua mão de poder. Ó Deus, te pedimos pela família da irmã Welcia, pela família da irmã Rose, pela família do pastor Marcos, do pastor Alcebiades, do pastor Nilo, do irmão Antônio, lá da Igreja Batista do Jardim Atlântico. Ó Deus, tem misericórdia de cada pastor que partiu para a eternidade, cada esposa de pastor que foi recolhida pelo Senhor. Consola esses corações e ajuda na reestruturação dessas famílias, dando sabedoria e recursos. Deus, também quero te pedir para aqueles que não enfrentam o Covid, mas têm lutado dia a dia contra as enfermidades da vida. O irmão Feliciano, sei com teu servo, ó Deus, dá a ele saúde, cura, abundância de paz e de verdade. Abençoa o seu filho, ó Deus, naqueles problemas que ele enfrenta, tem misericórdia, ó Deus. Te peço também pela Regina, ó Deus, abençoa a vida da Regina e da Lindaura, que enfrentam essa enfermidade tão terrível que é o câncer. Ó Deus, tem misericórdia dessas vidas. Te peço
peço também pela vida da Viviane, ó Deus, abençoa a vida dela e da sua família. Te agradeço pela Ana Carolina, continua recuperando a vida e a saúde da Ana Carolina. Eu te peço também, ó Deus, pelo Wilson, muito obrigado pela vitória que o Senhor já concedeu e continua, ó Deus, trabalhando na vida dele. Ó Deus, eu te louvo pela vida da irmã Maria de Fátima. Te louvo pela sua filha, ó Deus, e te peço também pela vida da Sara, ó Deus, da Sara Louise, que o Senhor tenha misericórdia dela, que o Senhor traga a ela não apenas cura física, mas principalmente cura espiritual. Ó Deus, tenha misericórdia da vida da Sara, nós te clamamos, manifesta o teu poder e o teu Santo Espírito naquele momento, e junto com ela nós te clamamos pela salvação daqueles que ainda não te conhecem. Ó Deus, pelos nossos adolescentes, cada um deles trabalha nesses corações. Ó Deus, o Flávio, a Dalila, o Felipe, a Sara, a Yasmin, ó Deus, a Gabi, a Carol, a Thalita, abençoa cada um. Ó Deus, trabalha nessas vidas, ó Deus, Daniel. Ó Deus, tem misericórdia de cada um. O Senhor conhece esse momento tão delicado que é a adolescência, mas ó Deus, que eles coloquem os seus olhos e fitem os seus olhos no Senhor, e que o Senhor os conserve andando nos teus caminhos. Te pedimos também pelos esposos das nossas irmãs, te pedimos pela família da irmã Maria de Fátima, suas filhas, seu genro, seu neto. Te pedimos, ó Deus, pela família do irmão Tim, te pedimos pela família, ó Deus, da irmã Helenita, e te pedimos por aqueles que têm, ó Deus, conhecido o Senhor, frequentado a igreja, vindo, chegando para o teu aprisco. Continua acrescentando, e que como igreja do Senhor nós tenhamos condições de dar, ó Deus, o apoio que esses irmãos precisam para continuar andando nos teus caminhos. Abençoa cada um. Ó Deus, cuida de cada um, tem misericórdia. Nós te pedimos por aqueles que têm se afastado do Senhor nesses dias. Ó Deus, que o Senhor os traga de volta, que o Senhor toque nos seus corações, que o Senhor ilumine os seus entendimentos, para que a tua igreja continue trabalhando e marchando firme, fazendo aquilo que é a nossa responsabilidade, que é levar o teu evangelho àquelas pessoas que ainda não conhecem. Abre caminhos, abre portas. Ó Deus, usa as nossas vidas para o engrandecimento do teu reino. Nessa noite também quero te pedir por aquelas famílias que precisam de sustento material. Ó Deus, aquelas que estão precisando de trabalho, tem misericórdia. Ó Deus, da irmã Kellen, da Rosa, da Graziela. Ó Deus, abençoa cada um que nesse instante precisa organizar a sua vida financeira, precisa organizar a sua vida no trabalho. Ó Deus, olha para nós somos falhos e dependemos disso do Senhor nisso também, assim como em todas as outras áreas da nossa vida. Mas nós confiamos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então tem misericórdia, ó Deus, de nós. Olha para nós com graça. Abençoa cada irmão da igreja, cada idoso, cada pessoa que está nesse momento entregando a sua vida ao Senhor e clamando por uma bênção. Ó Deus, abre cada coração. Ó Deus, tem misericórdia, abençoa conforme a tua vontade. Manifesta o teu poder para o louvor da tua glória. Que nós sejamos, ó Deus, instrumentos de glória para o Senhor. Que as outras pessoas vejam a glória de Cristo em nós. E que tudo que nos aconteça, ó Deus, seja para a tua glória, porque esse é o objetivo da nossa vida. Ó Deus, que glorifiquemos o teu nome com as nossas palavras, com as nossas ações. Que glorifiquemos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso lar, com a nossa família, com tudo que o Senhor nos dá, com os nossos bens, com os nossos talentos. Ó Deus, tem misericórdia de nós, renova dentro de nós um espírito inabalável, nos dá um coração puro, perdoa os nossos pecados e as nossas faltas. Nós oramos, ó Deus, de todo o nosso coração, porque cremos. Cremos naquilo que o Senhor pode fazer e cremos no teu propósito para nós. Então fica conosco nessa noite. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a sua família. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos novamente aqui às 6 horas da manhã, irmã Áurea, com a nossa devocional, às 20 horas, a Carol. Participe conosco. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Ele quer fazer grandes coisas por você. Em nome de Jesus. Amém.